Olá, tudo bem? Aqui é a Sandra Pereira, terapeuta holística reencarnacionista, mais uma vez aqui pelo canal do YouTube, falando um pouquinho mais sobre as terapias que eu trabalho em consultório e à distância pela internet. E hoje eu venho trazer para vocês um pouquinho mais sobre a apometria, né? Eu aplico apometria consciencial em consultório, fiz vários cursos na verdade, mas eu gostei, me afinizei bastante com este nome, que é o nome de um dos cursos que eu fiz, inclusive, porque dentro das características personalizadas que eu acabei desenvolvendo para o meu trabalho, esse nome ainda se aplica bem ipsis literis, né? Como acontece em consultório. A minha apometria ela é consciencial em função da conversa que nós temos antes e depois da aplicação das técnicas apométricas, né? Onde a gente troca, tanto eu quanto o paciente, as nossas percepções a respeito do momento da aplicação das técnicas, né? Das percepções que o mundo espiritual, a egrégora espiritual elencada para o atendimento dessa apometria, nos permite perceber, para que isso traga consciência, entendimento e compreensão para a pessoa, né? Então, é lançado luz a respeito do contexto energético, espiritual, né? Mental e emocional também, do que fez com que a pessoa acabasse naquele sentido, né? Com que ela ficasse daquela maneira, né? Muitas vezes com acompanhamentos espirituais, com grande nível de auto-obsessões, né, energias deletérias, uma série de coisas que podem ser identificadas com uma sessão de apometria. Né? Então hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho especificamente como é que funciona uma sessão de apometria aqui comigo, né? Recebo muitos questionamentos, principalmente das pessoas que têm interesse na psicoterapia reencarnacionista, porque para a grande maioria das pessoas se faz necessário uma sessão de apometria antes de iniciarmos o processo de regressões, né? Um dos detalhes importantes a serem verificados das condições que possibilitam uma regressão é se a pessoa está obsidiada, né? Se a pessoa contém assim, influência pertinaz de espíritos no seu campo vibratório, porque sim, obsessores podem interferir na regressão, né? Então, na grande maioria das pessoas, a apometria acaba se fazendo necessário, né? Então, vou contar para vocês um pouquinho, com mais detalhes, sobre como é que funciona a sessão de apometria aqui comigo, né? Primeiramente eu recebo a pessoa e colho dela informações a respeito da sua vida, de como está, uma sessão de anamnese, né? O que objetivaria então a aplicação das técnicas apométricas, né? Os pulsos magnéticos, direcionando para as leis da apometria que o Dr. Jorge Lacerda nos deixou, que ele é o precursor da apometria, né? Estas eu uso ipsis literis, né? Uso conforme todos os apômetras aprendem, né? Então, primeiramente a gente faz essa conversa, né? E aí depois a pessoa vem para a maca, porque a apometria que eu realizo hoje, a pessoa deita na maca, porque eu utilizo radiestesia, né, com a utilização do pêndulo para fazer medições energético-espirituais através dos centros vitais e através dos principais órgãos do corpo, né? Ali já nos dá uma boa ideia, então, das conexões que a pessoa tem. Utilizo cristais, então, de largo espectro energético para unir a pulso magnético, o mento magnético meu, né, a uma ação natural proporcionada por um elemento da natureza, que é um cristal. Então, dependendo do que se apresenta na mensuração do pêndulo, eu escolho o melhor cristal, né, o mais adequado para a ação desejada. Então, por isso a pessoa fica deitada, né, porque fica mais confortável para instalar, para colocar os cristais na zona, na parte do corpo onde é mais necessário, né?
Depois disso, aí sim, iniciamos os processos, então, com os pulsos magnéticos, através dos comandos apométricos, né? Primeiramente, de construção de campos de força e proteção, né? Selando a nossa participação nesse trabalho espiritual, com as egrégoras espirituais elencadas, né? Tanto pessoais da própria pessoa interessada, quanto meus como trabalhadora, né? Como terapeuta. Então, dentro desse campo energético, campo de proteção, né? Ficamos ali protegidos, né? Para a aplicação, então, desses procedimentos. Depois disso, inicia-se os desdobramentos espirituais, né? Os 7 corpos das pessoas, para que possamos, então, realizar os demais comandos, né? Uma série de verificações através de comandos e encaminhamentos, né? É feitos a partir daí, né? Então, quando a gente desdobra uma pessoa, a gente consegue fazer a identificação de influenciações de campos magísticos, né? Tanto se a própria pessoa fez ou se fizeram para elas, se essa influenciação é desta vida, de vidas passadas, fazer o devido encaminhamento disso tudo, né? Muitas vezes envolvendo quebra de contratos, quebra de acordos feitos, de tudo de acordo com o interesse da pessoa, né? A gente não fere o livre-arbítrio de ninguém. A gente parte do pressuposto que se a pessoa está vindo fazer uma sessão de apometria é porque ela quer limpar o campo. A apometria serve para isso. Então, se a pessoa não quer quebrar nenhum acordo que seja consciente para ela, ela deve informar isso. Eu já tive casos de pessoas que não quiseram quebrar acordos, que não quiseram desfazer magias contratadas. Dentro do entendimento delas, era para o bem, era para a evolução, para a potencialização da sua própria vida, né? Ok, a gente não interfere no livre-arbítrio das pessoas, se ela deseja que permaneça assim, ok, permanece assim, e nós agimos nos outros campos que são de interesse da pessoa, que são de permissão da espiritualidade. Isso também é importante salientar, né? Que embora nós, como operadores de apometria, e isso funciona para qualquer apômetra, viu? Não só para mim, inclusive nas casas de apometria. Os comandos apométricos são todos realizados aqui no plano físico, são materializados pelo magnetismo da minha voz. Mas isso não quer dizer que realmente eles sejam feitos caso não ocorra a permissão na espiritualidade para isso, né? Justamente por isso que no início do trabalho se faz todo o ancoramento com egrégoras espirituais, para que a gente possa ter esta proteção de não estar, digamos assim, metendo nosso bedelho onde a gente não tem conhecimento para isso, né? A gente tem que ter segurança no nosso trabalho. E quem nos dá a segurança da nossa atuação são as egrégoras espirituais, né? Então, depois dos desdobramentos, a gente faz essa série de verificações. E aí depois a gente passa então para o campo consciencial, onde a gente despolariza a memória, encaminhamos consciências, né? Dentro dos processos auto-obsessivos, que diga-se de passagem, são os que acabam sendo mais pesados para as pessoas, né? Na maioria das vezes, não todas. Mas o encaminhamento das consciências envolve a despolarização da memória do passado, na grande maioria das vezes. Existe a possibilidade de ser uma memória do futuro, mas a grande maioria é do passado, né? Então, a pessoa sustenta, através do seu inconsciente, fragmentos de alma de vidas passadas, né? Atuando ainda hoje, fornecendo ectoplasma, magnetismo pessoal, para materializar a sua própria personalidade de uma vida passada, para ficar ali influenciando hoje. Muitas das vezes essas consciências são positivas, são empoderadoras, mas em outras vezes não, elas são punitivas, elas são restritivas, né? Por isso que são consideradas como auto-obsessão, né? Então aí também já se tem uma boa noção de personalidade congênita, né? Quando a gente consegue identificar esses fragmentos de alma e como eles estão atuando na vida da pessoa hoje.
Então, um trabalho espiritual bastante forte, com uma egrégora espiritual especializada em agregação de consciências, porque como esses fragmentos de alma fazem parte da pessoa, não tem como eu enquadrar numa pirâmide e mandar para uma colônia espiritual para tratamento. Faz parte da pessoa, então a gente tem que trabalhar na agregação, né? Não existe técnica melhor para se trabalhar consciências do que o amor, do que o acolhimento, o entendimento, o apaziguamento das situações, né? É o que acaba fazendo com que as pessoas sintam um maior benefício, maior sensibilização da sessão de apometria. As pessoas se sentem muito mais leves, sem o peso da influenciação das suas próprias consciências de vidas passadas, né? Só que, claro, é um processo diferente do que ocorre nas regressões. A gente consegue fazer identificação na apometria do tipo de influência, mas não no tipo de ação. Eu não sei, por exemplo, como que a autoobsessão está sendo negativa. Para isso eu preciso entender comportamento, eu preciso ter clareza de comportamento. E na despolarização da memória nem sempre isso é possível, né? Então são trabalhos diferentes, isso é muito importante diferenciar, né? Na apometria a gente consegue fazer apenas identificações, né? Mas os entendimentos requerem um processo terapêutico um pouco mais longo, como que é proporcionado nas regressões, né? Acontecem os casos em que os mentores selecionam algumas consciências para serem trabalhadas nos momentos das regressões, justamente porque o que está sendo relembrado nas regressões é o que aquela consciência vivenciou. Então, há necessidade do entendimento do padrão de comportamento daquela consciência. Então, não é possível ser feita uma agregação automática, automatizada através de um pulso magnético. Há necessidade de se fazer um entendimento, e aí isso é feito nas regressões, né? Então, depois do trabalho com as consciências, a gente passa então para as questões energéticas, né? Onde a gente faz todo um realinhamento de corpos, de chakras, é feito um fechamento de malha energética, porque a grande maioria de nós hoje possui fissuras, né? Possui buracos na sua malha energética, o que acaba por vezes diminuindo imunidade, né? Nos proporcionando situações, né? Em que nós ficamos vulneráveis, né? Vulnerabilidades, as falhas nas malhas energéticas causam, né? Então é feita toda uma reconstrução dessa malha energética usando os 4 elementos da natureza, que são elencados nesse momento, né? Então durante a minha apometria, os 4 elementos também estão presentes, né? Justamente para esse momento, né? Em que a gente faz uma reestruturação energética na pessoa. Afinal de contas, é necessário se fazer um reforço energético em função de todo o trabalho de limpeza realizado, né? A pessoa ficou, fazendo uma alusão ao corpo físico, né? A pessoa estava muito suja, né? E aí ela tomou um banhão, ela tomou um banho muito forte, que deixou a pele muito limpa, o cabelo muito limpo. Então, se tu não usar produtos depois que protejam a pele, que te reforcem, né, a tua estrutura etérica, a pessoa pode se sentir sensibilizada, né? Na maioria das vezes, isso é o que acaba ocasionando alguns sintomas que podem acontecer após a apometria, né? Pelo menos aqui comigo, os sintomas sempre foram relatados de maneira leve, mas existem possibilidades de sintomas físicos, emocionais também, né? Aparecerem após uma sessão de apometria, porque realmente é considerado uma limpeza bastante profunda e é um novo estado vibracional em que a gente não vai estar acostumado, né? É literalmente assim, tu tá muito suja e depois de tomar um banho tu te sente diferente. Com uma apometria a alusão é mais ou menos assim, né? Então uma dorzinha de estômago pode acontecer, uma diarreazinha, uma dor de cabeça, um zumbidinho no ouvido,
uma série de coisinhas que podem acontecer, né, que são consideradas normais em função desse processo de limpeza, né, mas claro, todos leves, né, onde tu toma um remedinho simples em casa e já melhora do processo, ou para quem é reikiano, né, faz um reikizinho já melhora, né. Então, o processo de apometria, ele pode trazer sintomas físicos após, mas eles são leves. Então, isso é importante também salientar. Eu sempre oriento a todos que fazem a apometria comigo, que é importante, assim, é desejável, recomendável, um momento de repouso após a sessão, né, de apometria. Porque ninguém vai no médico fazer um procedimento e depois vai para um churrasco, vai para uma festa durante a noite, ou vai trabalhar, né, dar seguimento às suas atividades profissionais e tal. É recomendável sempre fazer um momento de repouso, né? É bem comum os relatos assim, Sandra, eu dormi profundamente depois da sessão de apometria. Ótimo, maravilhoso, é o que de melhor pode acontecer. É a pessoa dormir justamente para que o corpo físico da pessoa possa se reajustar à nova condição energética e vibratória que foi estabelecida. Afinal de contas, o corpo físico é a pontinha do iceberg, né? Ele é o último estágio de manifestação da alma após uma limpeza dessa magnitude. Então, realmente ele precisa repousar, né? Reestruturar essas energias e dar a possibilidade de sentir a potencialização que a apometria oferece após a limpeza, né? Então, como todo o trabalho espiritual, né, após essas reorganizações energéticas todas que fazemos, instalamos campos de força e mais algumas outras ferramentas de segurança, né, física, energética, espiritual. Instalamos tudo isso com base nos pulsos magnéticos também, né? E depois é feita uma prece de agradecimento, né? Como todo o trabalho espiritual, ele é iniciado com uma prece, fazendo a conexão com os mentores, e no final, quando é finalizado, é realizado mais uma prece, então agradecendo aos mentores espirituais e liberando as egrégoras para dar o seguimento ao trabalho, né? Porque o trabalho que é realizado aqui dura em torno de uns 20 a 30 minutos, a sessão prática, né? Aí depois junta mais os minutos das conversas que nós temos antes e depois, aí nós vamos a 1 hora, 1 hora e 10, né? Estourando 1 hora e meia, né? Então, esse é o tempo aqui no mundo físico. Mas no mundo espiritual, as egrégoras estão dando seguimento a uma série de outras coisas, como, por exemplo, o encaminhamento dos obsessores que a pessoa tinha, o tratamento das pessoas que convivem com a pessoa, porque nós encaminhamos comandos, né, apométricos para o lar das pessoas e para o trabalho das pessoas, né? Então, isso tudo continua sendo realizado após a sessão, né? Isso é importante para as pessoas terem a consciência de se manterem conectadas com o trabalho após o término, após que nós nos despedimos aqui na porta, a pessoa possa sair tendo em mente isso, né? O meu trabalho de apometria ainda continua, o meu amparo espiritual ainda continua, né? Então, isso é uma orientação bem importante que eu passo para as pessoas, né? De se manter conectada com as egrégoras espirituais. Isso também vai potencializar os comandos de proteção que eu instalei na pessoa, né? Então é isso. Aí depois que a pessoa vai para casa, ela dá seguimento normal à sua vida e normalmente, como eu comentei no início, é um tratamento atrelado à psicoterapia reencarnacionista também, mas não é obrigatório, né? Então, a partir disso, da sessão de apometria, já se pode marcar a primeira regressão. Para quem faz individualmente, né, uma sessão avulsa de apometria, como eu digo, depois a gente pode manter contato por WhatsApp para trocar mais informações, né, a respeito de como a pessoa está, como foi o segmento das horas, o segmento dos dias após a apometria, né?
o tempo que se pode fazer entre uma e outra sessão. Eu fiz uma comparação com o banho, né, que a gente toma todos os dias, mas uma apometria não pode ser feita todos os dias, né? Uma apometria a gente tem que dar no mínimo assim uns 20 dias entre uma sessão e outra, porque realmente é uma mudança vibracional considerável que a pessoa recebe nos seus 7 corpos, né, nos seus campos vibracionais. Então, se a pessoa ficar limpando muito seguidas vezes, ela não vai conseguir fazer os entendimentos e aprendizados que ela precisa fazer, né? Então a gente precisa ter um pouco de discernimento e lucidez da utilidade da apometria na vida de uma pessoa, né? É uma ferramenta maravilhosa que nos proporciona, nos oferece muita segurança, muito empoderamento de ação, né? Mas também a gente tem que usar com parcimônia, né? Porque senão acaba se criando uma bengala, né? Só fico bem depois de uma sessão de apometria. Não, existe a possibilidade da pessoa resgatar dentro de si o bem-estar que recebeu após uma apometria, puxando pela sua memória, através do mental, através do emocional, confiando nas suas egrégoras, né? Afinal de contas, todos nós possuímos mentores espirituais que estão nos auxiliando, estão cuidando de nós. Então, todo o trabalho espiritual que é realizado durante uma sessão de apometria também pode ser dado continuidade pelos mentores espirituais, sem ter a necessidade de ter um terapeuta ali estalando o dedo para a pessoa, né? Aí existe um convite para o exercício da fé, né? Onde as pessoas, através da prece, através da sua conexão mental, emocional, espiritual mesmo, com seus mentores, né? Com os espíritos da sua família espiritual, né? Que estão junto da pessoa, né? Acreditando de que realmente possam auxiliar, possam abrir caminhos, possam influenciar positivamente a vida da pessoa, né? Então existe aí um convite para o exercício da fé mesmo, né? Então é isso, né? A priori é assim que funciona a sessão de apometria comigo. Já falei do tempo, né? Essa mesma sessão que eu faço presencialmente, ela pode ser realizada à distância. Porém, alguns comandos, como os que eu utilizo com os cristais, por exemplo, onde eu preciso do corpo da pessoa aqui, né? O corpo físico, na sessão de apometria à distância já não dá para acontecer, né? Em função de não se ter o corpo. Embora isso, eu atendo pessoas pela internet ao redor de todo o planeta, né? Pela internet, enfim. E as pessoas relatam um grande bem-estar na sessão de apometria realizada à distância, onde a gente faz o desdobramento dos corpos da pessoa de igual forma como se ela estivesse aqui presencial. E trabalhamos nesses corpos desdobrados, né? Então, todos os comandos que são feitos etericamente são possíveis de serem realizados à distância. Agora, os comandos onde a gente precisa da matéria da pessoa, aí já não dá mais, já não funciona como se a pessoa estivesse presencial, né? Justamente porque há uma troca energética ali, né? Mas a priori é uma terapia que funciona muito bem à distância, né? Então é isso. Estou à disposição para mais informações, para agendamentos, né? E para continuarmos falando, trocando mais informações a respeito de apometria. Como eu estava comentando no início, eu fiz vários cursos já, acabei desenvolvendo uma metodologia própria de trabalho. Mas estamos sempre aprendendo, né? Estamos sempre nos desenvolvendo em relação a essa conexão. Então, estou à disposição também para receber sugestões, orientações, informações que agreguem ao trabalho e possam desenvolver mais ainda essa ferramenta para as pessoas que chegam até mim, né? Para que eu possa ser instrumento para essas pessoas. Então é isso. Um grande abraço a todos, desejo muita luz, muita paz e até o próximo vídeo.